tem algumas atribuições. Uma delas é acompanhar as visitas externas, né? Hoje, por exemplo, nós estamos com 3 visitas, um curso de Ciências da Computação, Ciências de Dados e Letras, Língua Portuguesa e Inglês. E a nossa segunda atribuição é esse apoio ao ENAD, tá? E a nossa terceira atribuição em relação ao censo de ensino superior. Em relação ao ENAD, gente, nós estamos vivendo um momento diferenciado, porque dentro de uma preocupação em relação à formação dos professores, eles resolveram fazer uma ação diferenciada nesse ENAD. Primeira coisa, eles passaram a avaliar todos os anos todos os cursos de licenciatura do Brasil inteiro. Então, todos os cursos vão fazer as provas ENAD todo ano, tá? Prova teórica. E uma novidade que é mais sobre isso que a gente veio falar é a prova prática, né? Então, como vocês estão fazendo estágios, esse estágio que vocês estão fazendo, eles vão também avaliar, tá? E aí, nós vamos explicar para vocês aqui, deixa eu apresentar aqui a equipe da Copap, tá? Marciso e a Michele, tá? E a Lorena, Vitória. A Vitória, tá? E nós temos ainda parte da equipe, a Lorena, que não está aqui, ela está em outra atividade, né? E a Ivana também, que é nossa outra bolsista. Então, nós formamos a Copap e procuramos, digamos assim, traduzir da forma mais didática possível aquele edital de 25 páginas que o INEP baixou em relação ao ENAD desse ano, tá? E essa novidade da prova didática, né, que realmente é uma coisa que nós estamos experimentando pela primeira vez, e vocês também vão passar por essa nova experiência, né? Nós queremos trazer aqui para vocês para que fique o mais leve, o mais fácil, para que vocês possam compreender o que de fato vai acontecer, tá? Então, assim, é basicamente uma regência, uma aula que vai ser assistida pelos professores da escola básica, onde vocês estão fazendo estágio, tá? Eu estou dando muito spoiler já, pela cara deles eu já estou. Mas aqui nós tentamos alguns prints de tela lá do próprio sistema ENAD, tá? E aí a gente vai procurar clarear para vocês. Aqui, todo mundo que está aqui todo o pessoal que foi inscrito em agosto para fazer parte do ENAD, para a prova teórica, tá? Vocês têm que ser novamente destacados, inscritos para a prova prática, tá? E aí eu pergunto, pessoal da prova teórica, quem aqui já respondeu o questionário do estudante? Olha aí, gente. Eu preciso que os outros que não levantaram a mão também façam esse preenchimento o quanto antes, tá? A gente fica de lá acompanhando um pouco quais são o quantitativo, tá? Porque se vocês não preencherem, vocês não vão poder fazer a prova e, consequentemente, não terão cumprido a etapa do ENAD, tá? E a etapa do ENAD é uma etapa obrigatória para a colação de grau. É um componente curricular obrigatório para que vocês possam se formar, tá certo? Então, quer começar?
Eu vou passar aqui a fala. Eu não vou poder ficar até o final, mas nós vamos ter um momento de perguntas para que vocês possam ir tirando as dúvidas de vocês, certo? Vou passar aqui para o Marciso, que ele tem uma apresentação que, se Deus quiser, vai dar certo. Boa tarde a todos e todas, mais uma vez. Como já foi dito, meu nome é Marciso, é uma satisfação estar aqui na FACEG. Gostaria de cumprimentar todos os professores, todos os estudantes. Sou servidor técnico administrativo, lotado na Pró-Reitoria de Graduação, e posso dizer que faz um tempinho, né, que a gente vem na COPAV, como a professora bem falou há pouco, né, a Coordenadoria de Planejamento e Avaliação de Programas e Ações Acadêmicas. Então, estou lotado nessa coordenadoria já há alguns anos e a gente vem assessorando, dando esse suporte aos cursos da instituição. E aí é importante, nessa fala inicial também, não só apenas fazer essa apresentação, mas dizer qual é o nosso papel hoje aqui. Como a professora bem disse, nosso papel é assessorar cursos, professores, estudantes. Nesse processo, obviamente, não cabe-nos aqui, enquanto COPAV, né, especificamente, fazer qualquer discussão especificamente de mérito, mas proporcionar um olhar, digamos assim, vou retomar essa palavra, de assessoramento e orientação de todo esse processo que tem muitos envolvidos, né? Desde o professor, desde a coordenação do curso, desde os estudantes, a instituição e assim sucessivamente. Bem, como a professora já destacou, então, para também não perder tempo e aproveitar vocês, né? Já deu alguns spoilers, mas acredite, a universidade ela tem seus espaços para manifestação, obviamente, de satisfações, de insatisfações, como CPA, nas próprias unidades acadêmicas setoriais, as ouvidorias, assim sucessivamente. E aí a gente evidencia esse ponto para alertar, olha, o questionário do estudante, o objetivo é outro, é buscar entender ou compreender como é que está a oferta desses cursos, e não simplesmente, e aí às vezes, alguns itens, gente, eles não se aplicam ao seu curso. E aí às vezes eu estou ali preenchendo aquele questionário de uma forma aligeirada, por exemplo, ou não orientada, e aí de repente algo que não se aplica ao seu curso, você vai lá, acha que não tem ou algo dessa natureza e vai atribuir um conceito 1, a discordância total. Isso também impacta sobre o curso, sobre a nota do curso, sobre o conceito de penagem. E aí é bom, assim, é recomendável que cada um desses itens, por exemplo, quando a gente olha para o questionário, tem assertivas lá que são direcionadas a cursos EAD. Então, é importante a gente ter essa, digamos assim, essa maturidade, vou chamar de maturidade interfluente, tá certo? Essa maturidade ao responder o questionário do estudante. Por favor, Michele, sigamos. E aí, quando se fala de ENAD, outro ponto, né, dos diversos aqui, tudo tramita no sistema ENAD. Todos os acessos é no sistema ENAD. E aí, por que, Marciso, mais uma vez sendo enfático com essa fala? Nós estamos muito acostumados com SIGA-A. E aí o nosso estudante às vezes verifica uma informação no SIGA-A e tal. Gente, nesse momento, aspas, esquece SIGA-A. É o seu cadastro no sistema ENAD. Sua senha, obviamente, intransferível. O questionário do estudante, onde é que eu respondo o questionário do estudante? Quem já respondeu, beleza, sistema ENAD. Onde terei acesso ao meu local de prova? Sistema ENAD. Como saber onde eu irei inserir os instrumentais da avaliação prática? Sistema ENAD. Onde o meu supervisor de campo vai me avaliar? Onde ele vai inserir essas informações? Sistema ENAD. Sistema ENAD é gerenciado pela universidade? Não. Aí a gente traz esse alerta, tá certo? Não é gerenciado pela universidade, é pelo próprio INEP. E aí a gente já dá esse spoiler, porque muitas vezes o estudante traz pra gente, e o que aqueles que deixam para a última hora, nesse momento, gente, o sistema está bem estável. Ontem, eu tentei acessá-lo, tipo assim, 8h30. Eu consegui algum acesso, mais ou menos umas 10h30, 11 horas. Então a gente indica, a gente não deixa entrar na última hora. Está o Brasil inteiro, porque eu digo Brasil inteiro, faz parte das licenciaturas, estudantes, orientadores, supervisores, procuradores institucionais, tudo acessando, então o sistema está bem pesado mesmo, assim, está bem lento.
a gente indica, não deixe para a última hora, porque tudo está ocorrendo lá. Na Compab, a gente elabora alguns tutoriais também para poder dar suporte aos estudantes. A gente está divulgando e vamos intensificar essa divulgação para aqueles que vão precisando, porque o sistema parte, né? Assim, a gente não tem nenhuma ingerência sobre ele. Por favor, Michele. E aqui é um rápido estado da arte, como é que está o preenchimento dos questionários. Começar com o Centro de Humanidades. Antes de falar sobre isso, algum estudante já poderia perguntar: mas por que, Macias, eu fui escolhido, sorteado, abençoado para essa prova? Não foi bem... Bem, vamos explicar isso. Nos termos do edital, quem são os estudantes habilitados concluintes? Os estudantes habilitados concluintes foram aqueles que, até agosto de 2024, integralizaram até 80% da carga horária ou tinham previsão de concluir o curso em julho de 2025. Então, esse foi o recorte que a instituição, que a UFC, teve que informar para o MEC. Então, foram esses os escolhidos. Aí a interpretação de escolhidos, vou deixar para cada um. Bom, quem são esses que foram escolhidos? Né? Ciências Sociais. De 14, 6 já preencheram. Eu não vou saber qual é o noturno e qual é o diurno, né? Mas eu acho que esse segundo aqui é o diurno. De 10, ou seja, não noturno, né, professor? Obrigado. História tá bem, né? 40. Isso aí, hoje. Bem. Língua portuguesa. A portuguesa está passando por várias avaliações, né? Então, dos 48, 22. Português e espanhol de 19, 8, ou seja, 50% aí. Letras português e inglês, 31, 20 já preencheram. Letras em inglês, mais ou menos ali a metade. Relativamente bem, né? Mas penso que depois desse momento a gente vai melhorar mais o número de questionários preenchidos. Lembrando, não deixando para a última hora. Por favor, Michele, por favor. FACED, né? Cursos de pedagogia. Opa. De 93, 6, vai dar certo. Vai, gente. Vai. Talvez não tenha gente também atualizada hoje de manhã. Pode ser. Vamos. Sobrando de pé conversar com eles amanhã, né? Mas diz professor, vai dar certo. Por favor, Michele. Bem, e aí, gente, dando continuidade, a gente trouxe aqui apenas por uma questão também de publicidade das informações, o histórico desses conceitos por curso. Assim, quando vem um bom conceito, a gente fica muito feliz, né? Assim, eu também falo enquanto servidor, vocês me perdoem, mas eu me orgulho, assim, eu me orgulho quando eu vejo, poxa, esse nosso curso aqui, bem, para além de qualquer tipo de ranqueamento. Bom, Ciências Sociais, 5, aí caiu ali para um 4, depois o outro curso de Ciências Sociais se manteve, né? Então deu para segurar de 2017 a 2021. Diga-se de passagem, alguns estavam aqui, eu lembro de alguns professores, como por exemplo Ciências Sociais, que 2021 foi bem desafiador, porque realizamos no contexto pandêmico, então foi uma realização de prova, enfim. História na última 2017, um 4, aí depois eles conseguiram aí subir para um 5, reza a historiografia aí, diz a historiografia que eles vão manter aí uns outros 5, né, não sei. Certeza, né? Língua portuguesa. Língua portuguesa tem um 5, né? Português e espanhol, 4 também mantém, digamos assim, uma boa média. Português e inglês também 5, pessoal que eu conheci de letras português e inglês tem um orgulho grande desses conceitos. E letras em inglês 5 aí caiu ali para 4, que não é assim, mas é entendido como um bom conceito, né? Obviamente. Lógico que assim, tem as edições anteriores, tem estudantes, e tem aqueles que também vão fazendo ali as pesquisas, né? E fazendo uma análise mais longeva, quando você olha para 2015, 2012, muitos assim, tem um crescimento fantástico. Né? Por favor, Michele. FACED 5, o noturno 4, 3, mas aqui a gente precisa destacar uma coisa que não é para entrar aqui, não é interesse em entrar nesse debate, mas aqui houve uma ação do INEP que a gente entende que por um lado prejudicou a amostra que participou desse curso.
Mas isso fica para um outro momento, né? Campos de Sobral, por favor. Aí Sobral não está aqui, tudo bem? 4-3. Vamos passar, Michele. Os demais são dos outros, das outras unidades. A gente traz só para dia da prova. Gente, dia da prova, obviamente, um dia convidativo para estar na praia também. Um domingo, né? Um domingo. No dia da realização de provas, os portões de acesso aos locais de aplicação serão abertos das 12 às 13, com um concurso público. E já aconteceram situações, infelizmente, da pessoa se atrasar e levar para o INEP, mas isso não está nos motivos de dispensa de prova. O estudante fica irregular. Bem, é recomendado que o estudante chegue pelo menos uma hora antes, aquilo que a gente está acostumado para quem vai fazer um concurso, um processo seletivo básico. Além disso, o local da prova será liberado com o preenchimento do questionário do estudante. Então vocês veem, gente, que assim, o questionário do estudante sempre aparece ali como vou dizer, uma porta de entrada ou às vezes uma porta fechada, né, dependendo do caso. E aí, de 24 de novembro, é um domingo, gostaríamos de estar, pelo menos assim, descansando de nossa rotina, mas a gente indica isso, né, assim, que possamos realizar essa prova com vou chamar de responsabilidade, mas é uma responsabilidade também no sentido de quem vai ficar. Os estudantes vão estar terminando, vocês vão colar grau, de fato vão ser diplomados, serão futuros professores, mas nós continuamos aqui, o curso continua. E aí a gente continua com as nossas lutas, com nossas batalhas, e muitas vezes esses indicadores, eles são, eu vou dizer assim, são insumos que a gente utiliza para poder tentar conseguir melhorias da universidade. Então, que fica essa reflexão para quem vai. É uma prova de 4 horas e meia, agora isso foi esticado, né? Esse tempo foi aumentado para 4 horas e meia. O tempo mínimo de permanência é um tempo mínimo de 2 horas, se o estudante sair antes disso é tido como irregular também. Mas para além dessas questões, poderíamos dizer assim, desse legado que a gente deixa para uma universidade que nos acolheu durante esses anos, para além das suas fragilidades como toda instituição tem. Por favor, Michele. E a avaliação da prática, que essas daqui são dúvidas. A gente, depois eu fico para as perguntas, tá certo? Que essa daqui é um grande desafio para todos nós. Eu vou passar para minha colega. Michele. Oi, gente, boa tarde. Eu sou Michele, também faço parte da equipe Copav. E assim, só reforçando o que o Marcis e a professora Isabel já falaram, o INEP, né, fez essa reformulação no ENAGE com o intuito de melhorar a avaliação feita para os cursos de formação de professores, né? O intuito é também dar importância a esse professor que está lá na escola, que ele tenha um papel também de avaliador, que provavelmente muitos de vocês, né, poderão fazer no ano que vem, já que vocês estarão na escola, então farão esse papel com os colegas de vocês que estarão se formando em breve, né? Aqui a gente trouxe para quê, né? Para que essa avaliação prática? E aí, até em pesquisas que a gente fez, webinários que a gente participou, né, ela tem como intuito avaliar os conhecimentos, né, competências, habilidades de vocês a partir das práticas, né, da avaliação do estágio, né, especificamente o estágio que tem regência de classe. E para quem é essa prova? Quem é que deve fazer? É todo mundo que deve fazer? É todo mundo que está se formando? Não, não é todo mundo, certo? Quem aqui que está fazendo estágio que prevê regência, que prevê lá a aula? Pronto. Essa prova é para vocês. Certo? É exatamente para vocês. Quem já terminei todos os estágios, tem que fazer? Não. Não é necessário, só a teórica. O estágio que eu estou fazendo é só o observatório, não tem regência de classe. Tem que fazer? Não. É para os estudantes concluintes que estão realizando estágio supervisionado com regência de classe. Certo? Eu vou... Ela prevê regência de classe? Sim. Você realizou a residência pedagógica? Todos? Então, não, está liberado. Aqui a gente vai apresentar os instrumentos, né, de avaliação. São 3 instrumentos, basicamente. É o questionário da avaliação prática. É outro questionário? Sim, é outro. Tem um lá
para a teórica que o Marcelo apresentou, e tem esse questionário da avaliação prática. O que é esse questionário? Ele tanto vai aí trazer perguntas, digamos, mais burocráticas, né? Se há convênio de estágio na instituição, há um termo, né, que oficializa esse estágio com a escola, e é lá também nesse questionário, né, da AP, que vocês vão incluir o plano de aula de vocês. A avaliação prática, ela exige um plano de aula, e lá vai ter conteúdo, né, que vocês vão ter que colocar, metodologias, recursos e outras informações que vocês vão ter acesso sempre no sistema ENAD, sempre, certo? A gente tem até já um tutorial que foi disponibilizado pelo INEP, que tem já todas essas caixinhas, a gente vai inclusive mandar para as coordenações para disponibilizar para vocês. Esse material também vai gostar? Sim, professor. Vai tratar uma. O segundo instrumento é o instrumento de avaliação, que vai ser preenchido pelo supervisor de estágio, que é o professor lá da escola básica. Depois da aula, né, que vocês ministrarem, ele vai lá e colocar os conceitos. Dominou o conteúdo, a metodologia foi legal, não foi, enfim. É lá que ele vai inserir todas essas informações e esses conceitos, essas observações. Lembrando que essa avaliação prática, nesse momento, ela não vai impactar no conceito do ENAD. Ela é mais para fins contextuais e de diagnóstico do MEC, certo? E o último documento é o questionário da AP, que vai ser preenchido pelo orientador de estágio. É lá que ele vai colocar a importância da formação do estágio para os estudantes. Inclusive, esse instrumento ele não é obrigatório, mas a gente indica que os orientadores preencham, porque ele é muito importante, enfim, para o diagnóstico que o MEC vai fazer. Aqui a gente traz os atores, né, de forma breve. Os atores envolvidos nessa avaliação prática, que é o coordenador, que vai atuar, né, em todo o processo, é ele que vai fazer o cadastro do orientador, do supervisor, a inscrição de vocês dentro dos parâmetros lá que a gente já falou. O estudante, né, que é uma figura importantíssima, a mais importante, né, nessa avaliação. Então, vocês vão ter que ministrar a aula, alinhar lá com o supervisor de vocês, né, com o professor da escola básica, uma data e preencher o questionário que eu falei anteriormente até 10 dias antes. Tem que ser até 10 dias antes esse questionário, ele tem que ser preenchido justamente com um plano de aula dentro do sistema ENAD sempre, certo? O supervisor de estágio, né, que vai avaliar a aula ministrada por vocês, e o orientador preencher lá o questionário no sistema ENAD. É um questionário específico para ele. Por favor, Marcito. Aqui é só um fluxo, né, já com todos os spoilers que a gente deu, mas é um fluxo dessas duas figuras, né, do estudante, que é o laranjinha, e o professor supervisor da escola, que é o azul. Esse professor, após ser cadastrado pelo coordenador, ele vai entrar no sistema ENAD, vai preencher os dados dele, vai realizar uma capacitação que é ofertada pelo INEP, né, que é o órgão ligado ao MEC. Depois, lá ali no laranja, que é o papel do estudante, alinhar uma data com esse supervisor. Após alinhar essa data, né, para ministrar a aula, preencher esse questionário 10 dias antes dessa data alinhada. No dia da aula, realizar essa aula, o edital prevê um mínimo de 1 hora para essa aula. Foi menos, só foi 50 minutos, foi 45 minutos. Vocês podem alinhar isso junto ao supervisor, certo? A gente traz aqui sempre com base no edital, mas isso aí é um alinhamento mais de vocês. E, por fim, o papel do supervisor, que é obrigatório, né, fazer essa avaliação no sistema ENAD da aula que vocês ministraram. Volta, por favor, pode voltar. Sim. Está escrito, né, a capacitação dos supervisores. É o estudante ou o supervisor que faz? Não, quem realiza a capacitação é o supervisor. Mas então não é o fluxo do estudante. Isso é misturado. Tem que no fluxo do estudante o supervisor fazer a capacitação. É porque para ele poder fazer a avaliação de vocês, obrigatoriamente ele tem que fazer essa capacitação. Pronto, aproveitar que está aí, você comentou que o coordenador do curso é quem cadastra os professores. E a gente vai ter que estar supervisionado. Eu me informei hoje com a minha professora de estágio e ela disse que, independentemente de tipo, que a minha dúvida era se o professor, a gente, como é o coordenador do curso que vai cadastrar o professor, então obrigatoriamente a gente vai ter que fazer estágio na escola que o coordenador escolheu o professor para avaliar. Não. Assim, se você tiver os dados dessa pessoa, se o seu termo de estágio tem essa pessoa que você
lá, você escolheu a escola X, né? Então tem um professor lá. É importante lembrar que essa pessoa, né, essa figura, esse supervisor lá da escola básica, esse professor, ele tem que aceitar, né, fazer isso. Prevê, o edital prevê um valor que ele vai receber, né? Mas enfim, ele tem. Por exemplo, quando eu quero fazer um estágio em escola particular, estágio supervisionado em escola particular, como é que eu vou entregar os dados do meu professor para o professor coordenador? Eu tenho que entregar os dados para ele cadastrar. Ou então tem que vir direto do coordenador a verificar a ficha dos professores cadastrados. Aí você tem que ver junto com o seu coordenador. Se você tiver como pegar esses dados, não há nenhum impedimento que você está estagiando em escola privada ou pública. Nenhum impedimento quanto a isso. Gente, eu vou só terminar aqui, mas a gente abre para as perguntas. Está faltando só um pouquinho, tá? Pode passar, por favor. Aqui é uma proposta de cronograma que a gente traz, porque, enfim, com os ajustes, né, do calendário da UFC, né, na pós-paralisação, a gente está com um calendário de datas, né, um período muito apertado. A gente traz uma proposta que é até um pouquinho menor do que o edital prevê, mas é um pouquinho mesmo. Né? A nossa proposta é que esse cadastro, né, desses supervisores e orientadores sejam feitos o mais breve possível. O edital prevê até 15 de novembro, mas o ideal é que faça o quanto antes, porque vocês só têm até o final do mês, né, de novembro para ministrar essa aula, certo? Nesse primeiro período. E lembrando que tem que colocar 10 dias antes aquele questionário lá. Então a gente está propondo que, enfim, até mais ou menos 22 de novembro seja já alinhado, né, com o supervisor de estágio essa aula para que ela seja ministrada até o final de novembro. O edital prevê até 3 de dezembro, então a gente colocou o final de novembro, mas tem 4 dias ali a mais, lembrando que o sistema ele é um tanto instável, pode acontecer, enfim, imprevistos, né, com você, com o próprio supervisor de estágio, né, alguém adoecer, então tem que remarcar a data, enfim, coisas podem acontecer, então o ideal é que vocês façam isso o mais breve possível, né, se vocês já tiverem o contato de alguém, seja de uma escola privada, de uma escola pública, de um supervisor, que vocês já atuem, né, já estejam atuando nessa escola, converse com o seu coordenador e veja a melhor forma de fazer isso para você, estudante, e para o curso também. Ok, pode passar. Aqui a gente traz de uma forma didática, né, porque enfim, são muitos questionários, são muitas provas, são muitas avaliações, para tentar mostrar para vocês o processo de regularidade, mas a gente vai abrir aqui para dúvidas logo em seguida. Para estudantes habilitados só na avaliação teórica, o que é que tem que fazer? Preencher o questionário lá no Sistema ENAD e fazer a prova no dia 24 de novembro. Então, cumprindo essas duas etapas, o estudante está regular. Agora, se você é um estudante, como vários aqui que levantaram a mão, que está habilitados na teórica, na avaliação teórica e na avaliação prática, vai ter que preencher o questionário do estudante lá do Sistema ENAD para ter acesso ao seu local de prova, realizar a prova no dia 24 de novembro, preencher um outro questionário, né, até a gente indica até o dia 22 aí de novembro, o questionário da avaliação prática e colocar esse plano de aula lá, realizar a aula até o dia 3 de dezembro, que é realmente a data limite do edital, mas a gente indica mais uma vez que seja feito antes disso. E são essas 4 etapas, e aí também tem, dentro dessa aula, né, o avaliador, que é o professor da escola básica, vai ter que fazer a avaliação dentro do Sistema ENAD, e aí sim, você se torna regular e pode colar grau, normalmente, certo? Pronto, agora a gente abre para dúvida. Boa tarde, grato pelas informações. Meu nome é Eduardo, eu sou professor aqui da Faculdade de Educação. E minha dúvida é a seguinte: é possível o estudante ter um professor supervisor cadastrado no termo junto à agência de estágios e ter um outro professor supervisor apenas para a realização da prova prática do ENAD? Por que é que eu estou perguntando isso? Pelo seguinte, porque não sei se é vantagem
para o professor da sala de aula fazer toda uma formação rápida, apressada, para ganhar no máximo R$200 para avaliar 2 estudantes. Então talvez seja mais fácil conseguir um único professor na mesma escola que faça a formação e que possa avaliar 10 estudantes, por exemplo. Então quero saber se é possível isso. Ter um professor supervisor cadastrado do termo de estágio da agência e ter um outro professor cadastrado para o ENAD. Boa tarde, sou o Christian, coordenador do curso de Ciências Sociais da UTUB. Eu tinha até enviado um e-mail perguntando o caso dos estudantes que, à época da inscrição, não tinham ainda 80% da carga horária cumprida, né, e que não tinha previsão, segundo o fluxo normal do curso, de concluir em 2025 concluindo. Mas que, a essa altura, eles já se encontram dentro desse perfil. É possível inscrevê-lo ainda? É possível que ele faça a prova prática, a avaliação prática, ou não? E quando vai ser regulado o caso negativo? Quando fica regularizada a situação dele em relação à exigência do ENAD? Obrigado. Boa tarde, me chamo Letícia, sou concluinte de História. Primeiramente, a minha dúvida é como é que eu vou convencer o meu professor, que eu estou na escola, a fazer uma capacitação para poder me orientar. Isso já vai dar muito trabalho, principalmente agora no final de ano, que poucos professores estão fazendo um acompanhamento de estágio. Não tem como esperar até o ano que vem. Não tem como, eu acho que a data escolhida para esse momento em relação ao ENAD foi péssima. O timing foi horrível. É isso que eu quero dizer. Muito obrigada. Boa tarde. Eu só queria saber se concurso público é motivo para dispensa, porque tem um curso de Vitória dando no mesmo dia do ENAD. Eu queria só. Obrigado. ao preencher agora já está preenchendo, e também sobre o questionário da avaliação prática. Também esse questionário já vai estar disponível para mim agora de primeiro para preencher. O meu segundo questionamento é o que configura essa dispensa. Quais são os parâmetros que configurariam que eu poderia ter essa dispensa tanto da prática quanto da teórica em caso de assistência? Porque, assim, a gente pensa que não vai acontecer nada, mas caso aconteça, eu gostaria de saber o que configura essa dispensa para me reforçar, tanto para a prova teórica quanto para a prova prática. Boa tarde, sou a professora Maureen, coordenadora do curso de Pedagogia de UNO. Duas dúvidas, né? A primeira, os estudantes que se formaram agora em 2024.1, eles foram retirados dessa versão do ENAD. Acontece que alguns estudantes que eram formandos, que estavam previstos para concluir, não finalizaram o TCC, né? Tem alguns nessa situação. Aí, nesse caso, como eles já estão matriculados ao continuar 2024.2, a gente tem como fazer a inscrição deles, já que eles já haviam sido retirados. Eles iam se formar agora, só que não defenderam o TCC, então não terminaram, né? O 2024 não se formaram, agora o 2024.1. Só o TCC. Só o TCC. E a outra questão, assim, nós temos na pedagogia, nós temos 3 estágios, e os 3 estágios são estágios com regência, né? E pode acontecer
de um mesmo estudante, ele está fazendo os dois ou os três estágios concomitantemente, né? Então, nesse caso, ele vai escolher em qual estágio ele vai realizar a avaliação prática, é isso? Obrigada. Boa tarde. Só mais uma pergunta. Quando é que fica disponível o questionário da avaliação prática? Porque o único questionário que eu tive acesso foi que o INEP mandou um PDF lá no site do INEP, que eu achei, e quando eu preenchi o questionário do estudante, não apareceu depois nada sobre o questionário da avaliação prática. E eu estou apta para avaliação prática. História. Sabe só está escrito? Na prática? Na prática ainda não foi feita a Acho que é só, né? Não, anotei que algumas a gente vai fazer um bate-bola. Tem uma pergunta. Acho que ele fazer outro bloco. Fazer outro bloco? Só fechar esse bloco, né? Que talvez. Enfim, vou colocar logo essa aqui na sequência. Existe isso é avaliação teórica. Existem casos previstos no edital para dispensa da avaliação teórica? Sim. O edital ele traz lá algumas hipóteses, né? Então, existe um motivo de dispensa, os motivos de dispensa pessoal, como por exemplo, saúde, luto, casamento e profissional também, para aqueles que estão no dia. Porém, assim, é sempre importante a gente olhar que diz o edital, eventualmente, se isso acontecer, qual é a base legal para a dispensa da prova. A dispensa da prova, gente, assim, não dispensa o questionário do estudante, certo? Então, mesmo que ocorra uma entrevista, todos nós podemos adoecer, qualquer coisa dessa natureza, mas assim, o questionário do estudante tem que ser preenchido e, obviamente, aquilo que está previsto no edital naqueles termos. Então, a gente pode depois divulgar melhor essas hipóteses. O estudante que adoeceu, então, o atestado médico tem que trazer uma declaração que é naquele dia, naquele período, que se refere àquela, aspas, né, aquela data. Aí tem lá umas regrinhas, tem que ter o CRM do médico, o registro, no caso, do dentista. Então, tem lá alguns regulamentos para essas dispensas. Mas, respondendo objetivamente, existem as possibilidades de dispensa, tanto em razão de motivos pessoais, quanto em razão de motivos profissionais. Isso está previsto em edital. Teve alguém que perguntou sobre o concurso, né, para você. Sim, há uma previsão de dispensa no dia lá, no mesmo dia, né, 24 do 11. A única exigência é que seja no mesmo dia que você pegue uma declaração lá com alguém que esteja organizando lá o concurso, enfim, um fiscal, e coloque essa declaração dentro do sistema ENAD. Tem lá, né, a solicitação de dispensa e aí o seu coordenador vai fazer a avaliação. É o próprio coordenador que faz nos termos do edital. E aí há outras previsões também, que eu não lembro quem perguntou, mas assim, que o universo nos livre, né, mas em caso de acidentes, ou até casamentos, enfim, maternidade, paternidade, tem várias previsões nesse sentido, né? E outras também referente a trabalho, se você estiver trabalhando no dia, né, da prova. Então também há essa previsão, certo? Há várias previsões de dispensa que podem ser verificadas num edital. A gente pode até mandar também uma parte só com as dispensas junto para as coordenações para poder divulgar para vocês. E nas hipóteses de dispensa, gente, assim, sempre lembrando, tem um prazo no edital para que o estudante insira a documentação no sistema EMEC, o coordenador, sistema ENAD, que é um sistema que a gente trabalha. O coordenador analisa também no sistema ENAD tudo nos prazos do edital. E assim, a gente sempre indica que tenha atenção quando acontecem esses casos, porque eu sei várias vezes, nós não temos nenhuma ingerência, e mesmo que você tenha ali um direito, por exemplo, se você não faz naquele período, já aconteceram edições anteriores do estudante adoecer e aí manda um e-mail para o coordenador com um atestado. Gente, aqui não dispensa da prova. Ou ele não fez o processo de regularização correto. Então, tem esses passos a serem observados. Só completando aqui, né, o que nós acho que já falou, mas independente da situação que seja, né, há essas possibilidades de dispensa, mas o questionário precisa ser preenchido, certo? Sempre. Não há dispensa do questionário do estudante para o INEP.
vou fazer a prova, né? No dia 24, você vai fazer o concurso, mas mesmo assim preencha lá o questionário, ok? E depois, quando estiver aberto no prazo, você inclui lá a declaração e tudo mais. Outra questão que surgiu aqui, outra pergunta, foi estudantes que à época da inscrição da avaliação teórica, se eu tiver entendido corretamente a pergunta, certo? A época da avaliação teórica não foram inscritos porque ali não tinha os 80% e ficaram... O estudante não tem nenhum prejuízo, certo? Existe um mecanismo específico, que é a declaração de responsabilidade da IES. No momento oportuno, o coordenador, se tiver, digamos que eventualmente pode acontecer uma falha humana. 78% o sistema não leu e aí o coordenador não conseguiu fazer a inscrição desse estudante. O estudante não terá nenhum dano, não sofrerá nenhum dano, nenhum prejuízo, e o coordenador também. No momento que abrir lá no edital, o coordenador vai e diz, não inscrito, e esse estudante vai ser regularizado, tem um ato lá específico, que é a declaração de responsabilidade da IES, mas não é algo que impeça nem o estudante, nem a coordenação, não, num momento específico. Sim, acho que a professora Marilene, referente aos estudantes que ficaram só com o TCC, né? Que não foram inscritos porque tinham previsão de formar até 31, agora, né? De amanhã, até 31 de outubro. No caso desses estudantes, não há como fazer mais inscrição, né? Para avaliação teórica e também eles não estão habilitados para a prática porque só falta o TCC, né? Então, eles estão dispensados. O que a gente indica é que a coordenação, no período, né, que acho que é a partir de 4 de janeiro, coloque que uma declaração de que não houve a inscrição desses estudantes. E aí eles estariam... Se por acaso eles devem TCC agora em novembro, dezembro, pode ocorrer, né? A gente teria que olhar porque... Não, mesmo assim ele precisaria dessa declaração porque ele entraria como habilitado. Então, a partir de 5 de janeiro, eles poderiam já colar grau, mas dentro desse ano não. Alguém perguntou sobre o local da prova, né? O local da prova, vocês terão acesso ao sistema ENAD e, basicamente assim, qual é a regra utilizada? As instalações, a prova, obviamente, é realizada no município de oferta do curso, então a gente está falando de Fortaleza, e os equipamentos que são utilizados para essa prova, geralmente o INEP utiliza as próprias estruturas da universidade, às vezes do Instituto Federal, de centros universitários ou de escolas. Via de regra, a disponibilidade, digamos, desses equipamentos são esses, locais de ensino, certo? Mas é lá que o estudante vai ter acesso, no sistema ENAD, perdão, o acesso ao endereço do local de prova no município. Tem outra pergunta? Completar, Michele? Fica à vontade. Não, eu quero só comentar sobre, acho que a professora também perguntou sobre estudantes que estão realizando mais de um estágio, né? 2 estágios em regência. Então, o edital prevê que é possível, sim, fazer essa escolha, você entre em contato, né? Casos de estudantes nessa situação, entre em contato com o coordenador e veja aí qual o estágio que você acorde com o coordenador, qual o estágio que você, enfim, prefere que seja, né, avaliado nesse momento. Não há nenhuma objeção de que faça os dois, ou que faça um ou outro, ou nenhuma indicação de que faça os dois. Inclusive, acho que o edital diz, né, que uma vez avaliado em um estágio já é o suficiente. Então, você pode escolher em acordo aí com a sua coordenação, certo? Tem uma outra aqui que essa não sei se a gente tem resposta não, né? Se o professor cadastrado na central de estágios for um outro diferente, né, lá em campo. Aqui a gente teria que dar uma verificada, porque assim, até então, o edital traz que é um professor da escola, certo? Assim, quem é o supervisor é o professor da escola. No mundo ideal, o ideal é que fosse aquele que estaria já sendo também que está acompanhando no estágio, né? O edital trouxe uma identificação agora de que o coordenador pedagógico e o diretor poderiam acompanhar, mas isso mereceria uma consulta ao INEP para a gente não dar uma informação equivocada e tentar ter uma resposta mais objetiva. E aí, obviamente, assim, se esse professor que está lá fazendo a análise, que isso fosse a avaliação da prática, que isso fosse também atualizado não só no sistema ENAD e talvez reportado para a central
para a central de estágio, eventualmente, né? Esse aqui poderia ser uma saída, não sei como é que eu enxergo aqui. Esse caso. Bom, só completando o que o Marcelo falou, eu acho que a gente teria que ver, professor, mas olhando assim, vamos pensar em termos regulatórios, não há nada no edital que tenha, né, olha, tem que estar no termo lá da universidade, mas vai ter um questionário do estudante, aí eu estava até buscando ele aqui, mas não encontrei, que vai ter algumas perguntas em relação a isso. Como é para fins de diagnóstico nesse momento, né? Vai haver, com certeza, não só aqui na UFC, como várias instituições, ainda essas situações, né? Ainda, o que é que seria o ideal? Que o professor que estivesse lá no estágio fosse o que fizesse essa supervisão, né? Essa avaliação da aula, mas a realidade não é essa, né? Até como a colega falou ali no desabafo, a aluna da história, eu esqueci o nome dela, você, realmente não era o momento oportuno dentro da situação que estava acontecendo realmente nas universidades federais. A gente mesmo está encontrando vários desafios, há várias questões que a gente não consegue ainda responder, né? Estamos passando pelos campos, enfim, fazendo essas ações, mas, enfim, é um desabafo muito válido, a gente se solidariza mesmo. Para a gente também foi uma surpresa, a gente não imaginava que essa avaliação prática fosse cair nesse ano, imaginava que fosse só para o ano que vem, e ainda para o ano que vem, achando que fosse mais uma amostragem, né? Vamos pegar um curso tal, um curso outro, e não que fosse para o Brasil inteiro, para todos os cursos nesse formato, certo? Então a gente poderia talvez fazer uma consulta mesmo até para o INEP, reportar essa situação e que eles não demorem tanto, é isso que a gente espera que eles respondam logo, até porque também não, pelo menos eu não entendo que o edital ele traz isso, quem é que deve fazer a avaliação da prática, o professor da escola básica. Então é isso que ele traz, de repente a gente fazendo essa consulta, tendo uma resposta mais objetiva, pelo menos essa é a nossa expectativa, né? A gente deixa aqui anotado para formular aqui a questão e oficial o INEP, ver o que é que eles nos respondem como orientação também. Tinha outra aqui. Fica à vontade. Só uma aqui que eu lembrei da questão do local de prova, acho que alguém perguntou. Mesmo várias pessoas, né, que, principalmente do Centro de Humanidades, já responderam, né, o questionário, provavelmente ainda não tiveram acesso ao local de prova, porque o local de prova vai ser divulgado a partir do dia 4 de novembro, certo? É por isso. Estava até dando uma olhadinha aqui no edital, mas a partir do dia 4 ele já está disponível no sistema ENAD. Estava conferindo aqui se o questionário de avaliação da prática já deveria estar, né? No caso do questionário de avaliação da prática, é porque o estudante ele precisa estar inscrito. E aí há várias outras etapas para ele estar inscrito. O coordenador vai precisar cadastrar o orientador, que é o professor da UFC, né, que está acompanhando o seu estágio, o professor da disciplina, e também vai precisar cadastrar o supervisor. E posteriormente é que consegue fazer essa inscrição do estudante. Então, é um pouquinho amarrado, vamos dizer assim. Então, você não está conseguindo, né, muitos estudantes que estão nessa situação, se identificou, né, aqui, diante dos requisitos, se identificou que está habilitado a avaliação prática, mas não consegue visualizar esse questionário. É porque, provavelmente, o coordenador ainda está correndo atrás aí dessa... Enfim, porque são muitas informações, é muita novidade para todo mundo, né? Então, é um desafio para todos, né? Para a gente, para os coordenadores e para vocês também. E para os supervisores que estão lá na escola, que nem sabiam até um dia desses que seriam supervisores, né? O estudante, nesse momento, precisa fazer a seguinte, para poder a gente contribuir, né? Fazer a seguinte reflexão. Eu posso estar habilitado para avaliação teórica e prática, ou apenas para avaliação teórica. Então, basicamente, os nossos estudantes eles vão se enquadrar nessas duas situações. Eu posso estar na avaliação teórica, obviamente, e também para a prática, ou só na avaliação teórica. Dito isto... Só na avaliação prática, né? Pronto. O edital, ele traz a possibilidade da avaliação prática, mas exatamente por esse contexto, né, que a gente está vivenciando, e até por esse prazo muito curto, e o próprio edital, ele traz ainda mais dois dispositivos, que é o seguinte: é discricionário para o coordenador fazer a inscrição da avaliação prática no melhor momento que ele entender,
E esse estudante ele pode fazer num outro momento essa avaliação da prática, desde que seja feita pelo menos uma única vez no curso. Então, o que é que a gente acabou fazendo? Né? Recomendando, para este momento, como a irregularidade impacta sobre a colação de grau, então a gente procurou olhar logo para aqueles que têm uma expectativa de estar colando grau. Mas o edital ele traria essa terceira possibilidade. Exatamente. Exatamente. E além disso, vem chegando alguns relatos para a gente de que estudantes que foram inscritos na avaliação teórica estão aparecendo, ele é só na avaliação teórica, mas está aparecendo no sistema ENAD para ele fazer também o preenchimento da avaliação prática. É importante que o estudante acesse o sistema ENAD, porque alguns já indicaram que foi instabilidade mesmo no sistema. Acho que eles talvez não, questão de programação, e aí quando colocaram na teórica já está puxando o nome do aluno, e aí o aluno leva ali aquele susto, né? Eu fui inscrito também para avaliação prática, por isso que é muito importante essa aproximação do estudante, dos seus orientadores e da coordenação de curso, para ter informação objetiva. Olha, não, você só está na avaliação teórica e prática, não, você está somente na avaliação teórica. Porque tem essas instabilidades do sistema que ainda advogam contra a gente para poder deixar nossos estudantes e todos nós ainda um pouquinho mais preocupados, né? Mas acho que a gente conseguiu responder aqui. Podemos fazer mais uma roda de pergunta, rodada? Por favor, gente, pedir só para vir para cá. Eu não me senti esclarecido na minha pergunta. O aluno que não foi inscrito, na época, né, ele não foi inscrito porque não estava naquele parâmetro. Né? Agora, ele se encontra em estágio, com regência, mas não está inscrito. Na teórica, né? Sim. Desculpa, eu não tinha entendido errado. Ele estaria então nas duas regras. Ele deveria ter feito a avaliação teórica e a avaliação prática. Mas no período da teórica, ele não foi inscrito. Exato. No período da inscrição, ele não cumpria, não estava no perfil. Perfeito. Mas ele está fazendo agora estágio de regência. Isso. Desculpa, então ele tem que fazer, eu tinha entendido errado. Então ele tem que fazer a avaliação prática. Só na prática, somente a prática. Mesmo sem ter sido inscrito na primeira. Somente a prática. Tinha entendido errado. Vou passar agora aqui. Comumente a gente vai fazendo essa prova em dupla, né? Essa parte da aula prática vai ser em dupla. E aí eu gostaria de saber se a gente cadastra no questionário da AP a aula com 10 dias de antecedência que eu vou dar individualmente por 1 hora, ou meu colega vai ter que pode cadastrar no mesmo dia e a gente dá, ou tem que ser cada um dia diferente para fazer. Aí seria essa dúvida de ser a dupla no mesmo dia fazendo aquela aula, cada uma durante 1 hora, ou em 1 hora dá para avaliar as duas. Uma dá 30 minutos e a outra parte da dupla faz 30 minutos. E aí forma uma aula só, e aí avalia a dupla. Eu fiquei com essa dúvida. Desde já respondendo aqui, lógico, desde que atendidos ali a questão de 1 hora e tal, mas o cadastro de cada um é independente, tá certo? Não, pelo que eu entendi no caso dela, vocês estão indo de dupla, né? Sim. Mas assim, vocês podem, para fim de cadastro, né? Que tá falando no sistema ENAD, é isso, né? Eu estou falando para fim de avaliação. O professor, supervisor, vai avaliar uma dupla em 1 hora ou vai avaliar um aluno em 1 hora? Um aluno em 1 hora. Então, eu tenho que cadastrar num dia diferente do meu colega. Eu não posso fazer na terça-feira e na mesma terça-feira o meu colega fazer. Tem que ser aulas diferentes, em dias diferentes. Se vocês conseguirem algum acordo na escola, dele fazer com o supervisor, de fazer uma sequência. Claro. Isso aí, Na sequência. é porque vamos... Aí não pode, em 1 hora, 2 pessoas darem uma aula. E das 2 serem avaliadas na mesma hora. Não tem essa previsão.
Não tem essa previsão. Porque muitas coisas, gente, vai exatamente ser nesse acordo ali. Se vocês marcam a dupla, pelo que eu entendi, aí vocês marcam no mesmo dia. Uma faz no primeiro momento e depois ele avalia a aula da outra. O fato de ser no mesmo dia, tranquilo, realmente assim, juntos. Não pode. Boa tarde. A minha dúvida é se os nossos professores orientadores do estágio, da UFC, né, os nossos orientadores, eles vão ser orientados com relação a isso, porque, pelo menos assim, a impressão que eu tenho é que eles não estão sabendo nada do ENAD. Né? Eles, por exemplo, a minha professora, eu estou fazendo 2 estágios de regência. Não vou falar. Eu estou fazendo 2 estágios de regência. Agora a professora já liberou para a gente fazer as aulas e só vai voltar em janeiro. E o outro professor de regência não vai nem dar aula, né? Vai só corrigir os relatórios. Ou seja, eles não falaram nada sobre o ENAD. Nada sobre o ENAD. Então, a impressão que a gente tem é que eles não estão... E também sobre a aula prática, né? Nós, pelo menos nós da Letras, não... Sobre a da coordenação, sim. Mas esse e-mail, acho que ele não falava sobre a aula prática, essa avaliação prática, né? Então, minha dúvida é especificamente sobre a prática, a questão da avaliação prática. Acho que a gente ficou sabendo dessa avaliação prática agora, né? E a impressão que a gente tem é que os professores não estão sabendo dessa avaliação e que eles têm que fazer coisas, né, durante essa avaliação. Letras. A nossa, ela sabia, ela ficou de vez, eu acho que está tendo um ruído na comunicação, por exemplo, com os alunos. Sim, podem ocorrer ruídos de comunicação, né, obviamente. A gente está tentando chegar, enquanto Copab, né, enquanto universidade, a gente está tentando chegar a todos, mas obviamente podemos não ser tão eficientes em alguns casos e outros realmente pode ocorrer, parafrasear aqui o colega, algum ruído de comunicação, mas que a gente vem fazendo um trabalho também junto e as coordenações de curso também intensificando para que cheguem as orientações claras, né, para os orientadores. Bom, só completando aqui, a gente já fez, né, algumas atividades, algumas ações desse estilo aqui, mais voltadas para as coordenações, para os professores de estágio, especificamente. Né? Eu não vou lembrar se alguém, né, quais os professores do curso de letras aí, do seu curso estavam lá, mas a gente já fez um trabalho anterior, né, no início desse mês, né, com esse público, falando, explicando, porque realmente é uma novidade para todos, e também para os coordenadores, né? A gente sabe o tamanho do trabalho que os coordenadores têm, a coordenadora do seu curso é a Camila. A Camila, especificamente, assim, Camila está passando por 3 avaliações de 3 cursos nas últimas 3 semanas, então ela realmente está com muita coisa. A gente também está acompanhando essas avaliações de perto, então, só abrindo esse parênteses, a gente realmente fez, sim, tem feito essas ações, tem mandado e-mail tanto para os coordenadores quanto uma ação específica para os professores de estágio. E se houve um ruído, a gente pede que você realmente vá na coordenação, veja com a Camila. Eu sei que ela está realmente, no caso dela especificamente, com 3 avaliações em 3 semanas seguidas é muito pesado. Assim, né? Não só isso, né? A gente teve período de matrícula, como a além do professora está dia, falando. né? Enfim, fim de semestre e ao mesmo tempo início de semestre, porque foi um período ali muito curto, então a gente pede um pouco de compreensão, porque, pelo menos vou falar aqui por mim, né, não pela Copab, mas por mim, Michele, é realmente um pouco absurdo ter sido, né, feito uma prova nessas condições. Enfim, a gente ter tão pouco tempo e passar isso para vocês. Né? Realmente a gente só está cumprindo o que o edital diz e a gente ir tentando, dentro do possível, não prejudicar vocês na formação de vocês, na colação de grau de vocês, certo? Boa tarde, sou a professora Eunice Menezes aqui da FACEG e sou professora de estágio em educação infantil. Então, no campo da educação infantil há uma série de especificidades. E aí, quando a gente começa a pensar numa aula, aí isso já não acontece na educação infantil. Porque na educação infantil ninguém fala em aula, não existe aula.
existem práticas, experiências com criança. E se a minha pergunta é se nessa perspectiva, né, das orientações para essa prática, será que isso foi pensado, contemplado? Então já sabia que não, né? Mas aqui é uma provocação, uma reflexão, porque não há a menor possibilidade de se pensar em um tempo para a criança, é até incongruente, de 1 hora. As crianças se organizam no tempo delas, no meio do desejo delas, as motivações, e geralmente esse tempo é muito fluido. Ele acontece assim, a depender do gosto da criança, né? E eu sei que, acredito que a aula vai ser diretamente para esse público, não sei. Mas é pensado, a proposição é essa, para saber se aquele educador está formado para corresponder às especificidades de cada etapa. É isso, a minha dúvida é essa, nesse sentido, mas você já respondeu, né? Obrigada. Só completando aí, professora, a gente já até escutou coisas, perguntas, né, semelhantes, no curso, por exemplo, de educação física também, né, que foi, olha, a gente não tem como, né, não é 1 hora de aula, ou de música também, que tem outras especificidades que a gente mesmo não conhecia, né, alguns cursos eu não fazia a menor ideia de tanto detalhe que tinha, ou de tantos estágios que tinha. Então, o que a gente pede é, dentro, né, das possibilidades, a gente traz aqui o que o edital diz, mas os acordos mesmo dentro da realidade, né? Porque a realidade é outra e reforçando que nesse momento, né, é para fins de diagnóstico, né? Então a gente espera realmente melhorias nessa avaliação nos anos posteriores. Na esteira dessa reflexão de diagnóstico, né, obviamente, que essa prática, né, vou trazer o conceito prática, que essa prática que seja realizada, isso ficando e reportado lá no sistema ENAD, para que isso também seja insumo para uma reflexão, obviamente, como a Michelle bem destacou, né, quando nós recebemos o edital, assim, na minha cabeça eu pensei assim, pedagogia e licenciaturas específicas, então essa foi a minha primeira reflexão, mas aí depois apareceu a educação física, que essa não é bem assim, e aí foram aparecendo outros cursos, eu, pelo amor de Maria Bethânia, enfim, mas que acho que a indicação é isso, né, relatar a prática para além de 1 hora, mais dessa experiência da educação infantil, experiência de ação pedagógica, né, que acho que os professores de estágio, né, tem um questionário aí para preencher, então é até importante dentro desse questionário reportar todas essas situações, né? Bom canal. Boa tarde de novo. Porque o curso de inglês em turno, o professor Fábio vai até nos dar, acho que tem regência 3 e 4, né? Só 3 e 4. E esses dois especificamente, o inglês no turno permite o aproveitamento de até 200 horas. Eu aproveitei o 3 e o 4. Ou seja, eu não tive ninguém na sala de aula para me olhar, eu aproveitei pelo que eu já tinha feito. Tá valendo? Eu estou dispensado novamente da prática? Enfim. Atrás da dispensa. Cabeça baixa. Está dispensado. Ela concluída, então. Acho que já foi respondido, né? Duplamente dispensado, né? Queria fazer mais uma observação, talvez mandarem esse material para a gente. Oi, gente, eu sou a Sara, sou concludente do curso de História. Eu tenho 2 perguntas. A primeira é, em caso de, na época de ter sido inscrito no ENAD, a pessoa está cursando o estágio 4, mas agora já ter finalizado, no meu curso são 4 estágios, e aí já ter finalizado, ela está dispensada da prova prática, porque no período de inscrição ela estava fazendo estágio. Nesse momento, você finalizou todos tá. Mas sim, a pessoa já finalizou todos os estágios. Você finalizou todos os estágios. Quem finalizou todos os estágios, seja com aproveitamento, está super dispensado. Agora, a minha pergunta é... A prática. A prática. Para o pessoal escutar, o pessoal de casa, o pessoal que está acompanhando também escutar. Gente, só... Vou falar agora aqui no microfone, né? Mas quem concluiu o estágio, seja por aproveitamento ou outra forma, né? Tá lá, concluiu todos os estágios, são 4 estágios, são 3 estágios, eu concluí todos. Em 2024.1, está dispensado da avaliação prática? Sim.
mas não da teórica, certo? Tá, aí, no caso, a segunda pergunta é com relação ao professor supervisor dentro da escola, né? Caso eu já tenha conversado com o professor sobre fazer estágio, mas agora eu preciso adicionar na conversa esse detalhe do ENAD. E esse professor, no caso, não estiver disposto a fazer essa orientação. Aí o recomendado seria que eu procurasse, então, outra escola. E aí, no caso, essa parte da pergunta, eu não sei se vocês vão saber responder, mas os professores da disciplina de estágio vão ter algum tipo de listagem ou acesso a professores que aceitaram participar desse processo de formação para serem supervisores dentro da escola, porque a gente está em meados de novembro e mais ou menos na segunda semana de novembro as escolas começam a finalizar os calendários, fechar as notas, fazerem algumas escolas, né, aquelas feiras culturais e tudo mais. Então tem um período de mais ou menos umas 2 semanas para dar aula. E aí o professor já tinha se mostrado um pouco receoso com aceitar fazer o estágio na escola, porque acabou, né, as aulas. E aí agora precisa adicionar que o professor precisa participar de uma formação. Oi, gente, boa tarde. Sou a professora Ana Carla Sabine, professora dela. Eu sou lá do curso de História, né, professora coordenadora dos estágios. Estarei agora em 24.2, estou, né, com o estágio 4. Semana passada eu não estive com vocês porque eu estava num congresso, vocês ficaram cientes, né? E o que acontece? Nós aqui, coordenador Cleito, né? Tá tudo organizadinho, tá lindo. O que é que nós fizemos? Nós, eu e outros colegas, sempre trabalhamos com eu já falei até nisso lá naquela outra reunião, nós sempre trabalhamos com um grupo mais ou menos fixo de professores que acolhem os estágios. Então, o que é que nós fizemos? Diante desse fim de bimestre, de ano letivo das escolas e etc., nós já indicamos quem serão os professores que vão ser os professores que vão avaliar. Você não, porque você já está dispensada da teórica, mas os colegas que farão a teórica. Então, não são vocês que vão correr atrás disso, certo? Da parte prática, desculpa. Né? Então, isso já está organizado. Tá entendido? Então, a parte dos professores que vão avaliar, vamos chamar assim, vocês, na parte prática, já foram indicados desde ontem, né? Porque não é fácil também convencer as pessoas, é mais um trabalho, e não é por causa de R$100 que as pessoas vão se doar, não. Tá certo? Tá bom? Até porque o trabalho é grande, tem que fazer curso, tem que fazer formação, e não é o professor de estágio de cada um também. Eu queria o meu. Também não ia dar certo isso. Tá bom? Então, ok. Qualquer coisa pode tirar dúvida comigo, vocês sabem. Todo mundo tem meu CPF, e-mail. Obrigado, professora. A gente agradece. Na história, viu? Só os outros. Boa tarde, eu sou a Ingrid, eu sou do curso de História. E a minha dúvida é porque eu faço parte desse grupo de pessoas que não foi inscrito no ENAD por causa das aulas complementares que não tinham sido integralizadas ainda. E aí eu queria entender, essa declaração é para enviar no dia 4 de janeiro, né? Então a gente não tem que cumprir com as avaliações, tanto teóricas como práticas, e nem o questionário. No teu caso, você está no estágio, está matriculado em estágio nesse momento que prevê regência. Então, o que o coordenador tem que fazer, né, é inscrever você só na prática. Você pode fazer só a prática, certo? Nem o questionário. O questionário tem que fazer. Da prática. No caso da teórica, a teórica ela tem um questionário próprio e a avaliação no dia 24 de novembro. Você não está inscrita nessa, então você não vai preencher esse questionário. Quem vai colocar essa declaração de que você não foi inscrita, né, até por questão da sua integralização que não estava na época, que não estava completa, é o coordenador. Agora, sim, para a prática, você está habilitado. Porque você está matriculado em estágio. Isso aí, né?
está cadastrado no ENAD? Tô. Então não precisa. A carga horária dela não batia quando vai pela inscrição. Então não está escrito no ENAD. Nem teórica nem prática. Ela tá, vai para casa. Não, mas pessoal, a tua carga horária no semestre anterior não batia o momento da inscrição. Então faz pessoa. Aí você manda Tem coisas que você tem que perguntar para o coordenador. Pode me explicar. Para a Pedrina, para mim. As pessoas não sabem. Boa tarde, eu sou a Amanda, estudante do curso de pedagogia. E eu e meus amigos, a gente, embora tenha entrado à mesma época, ainda em 2021, no nosso histórico está constando inscrito no ENAD concluinte e inscrito no ENAD ingressante. E aí a gente gostaria de que fosse explicada a diferença de um e outro e por que um vai fazer o ENAD e o outro não. É do histórico, né, que você está falando. Vocês ingressaram em 2021. Certo. Seguinte. Cada edição, existem os estudantes habilitados na condição de ingressante e na condição de concluinte. Quando o estudante ingressa na universidade, por isso que fica o primeiro registro, certo? Então vocês são ingressantes de 2021. Agora, quando vocês terminarem, essa indicação do histórico vai mudar. Vai passar para concluinte 2024 e o tipo de participação. Basicamente isso. E é boa a sua pergunta também, e salutar, porque a gente acaba não olhando muito para isso. Quando vocês terminam, essa indicação do histórico que leva a tua regularidade. Então, chega um determinado momento em recepcionar o teu histórico, sempre vai procurar, tá? Com a situação ENAD, concluindo 2024. Mas ela sempre é atualizada no momento da colação de grau. É porque houve um primeiro registro no ingresso e agora na saída essa informação é atualizada. Oi, gente. Eu queria, esse semestre está pesado, eu queria poder encontrar uma forma de pedir dispensa. Porque eu só me formo em 2025.1, mas é só uma cadeirinha. Eu estou apto ou não, eu estou fazendo estágio de regência, eu queria saber se eu configuro a certeza de ter que fazer ou é opcional ou é nada para mim. Está escrito na avaliação teórica, né? E prática. Das duas, né? Está escrito na avaliação teórica e na avaliação prática. E vai ser inscrito. E tem a perspectiva de colar grau em 2025.1. Isso. O que a gente pode dizer no momento, não sei como é que a Michelle entende, é o seguinte, para essa edição, de repente, não vou fazer avaliação teórica, não vou fazer avaliação prática, mas aí quando chegar no próximo edital, cai na mesma. Boa tarde, meu nome é Matheus, eu sou concludente do curso de Letras, Português e Inglês, e eu tenho duas perguntas. A primeira é a questão do preenchimento do formulário da aula prática e do plano de aula. É até 10 dias, então, por exemplo, eu posso, faltam 3 dias para a aula, eu posso responder e colocar o plano de aula? Essa seria a primeira pergunta. Até 10 dias. Então, faltam 3 dias para a aula, eu posso colocar o documento lá. Vou fazer a aula depois de amanhã. Não, tem que ser, então, tem que ter um intervalo de 10 dias. Você pode botar 12. Entendi. Tá, é porque eu tinha entendido que era no máximo 10 dias. Tá certo. E a outra dúvida era para quem tem dupla habilitação e está fazendo estágio na língua estrangeira. E está fazendo, por exemplo, curso de línguas, de cultura, ciências de idiomas ou núcleo da UES. Pode ser também avaliado nesses casos, normalmente, né? Não precisa ser escola. Os de línguas também. Agora, uma questão aqui precisa, no caso seria, você tem que não, que a regência leva porque, você pode... porque a regência, por exemplo, você pode fazer curso de línguas também. Casa de cultura, ou no CCI, nos shoppings, né? Ou no núcleo da UES, né? O curso de línguas da Universidade Estadual. Aí, nesses casos, ainda está apto para fazer a prova prática? Porque não é educação básica, né? Curso de línguas. Entendi, a gente vai fazer o seguinte, ver com
uma tua coordenação para mandar essa dúvida para a gente, porque a gente vai fazer uma consulta direta com o INEP, porque a gente está com uma situação de parecida com a música, que eles estão com aulas em uma escola que não é regular, conservatório, e eu ainda não exatamente. Obrigado, viu, gente? E só lembrando, no dia da avaliação da prática, o edital recomenda que vocês levem forma impressa para que o supervisor possa verificar. Eu acho que tem uma indicação mais ou menos assim. O plano de aula, exatamente, no mesmo conteúdo. A gente já está terminando, só que a pergunta da professora. Sim, professora. Eu vou citar aqui só um exemplo, porque eu acho que tem alguns, né, assim, alguns estudantes que ainda estão em dúvida, né? No momento da inscrição do ENAD, né, os concluintes só foram inscritos aqueles que tinham 80% da carga horária concluída. Eu vou citar aqui o exemplo da Nara, ela autorizou que eu citasse, né, porque assim, no momento da inscrição, ela não tinha 80% da carga horária concluída. E nesse semestre, ela está matriculada nos 3 estágios, né, que são 400 horas, não integralizou ainda as atividades complementares e, no entanto, ela vai se formar agora, em 2024, só que ela não está inscrita. Então, se ela não está inscrita, ela não está inscrita, porque no momento lá da inscrição, ela não estava habilitada com 80% da carga horária concluída. Não é isso? A gente... Ela poderia fazer uma avaliação prática. Como assim foi escrito, digamos assim, ela não estava dentro da sua mesma situação na É a mesma situação. Exatamente. Assim, se a gente for seguir o edital, não, eu vou aqui, professor. Se a gente for seguir, digamos, o edital, né, essas situações até estariam, porque ele permite que seja feito só a avaliação prática. Mas como não, ela teria também, né, que ter feito a teórica, né, porque a parte da avaliação prática é como se fosse assim, um estudante que está lá no 5º semestre, ele nem concluiu os 80%. Poderia ser inscrito na avaliação prática e quando ele fizer a prova teórica não fazer mais a prática? Poderia. Mas nesse caso específico, acho que talvez caberia até a coordenação tomar essa decisão. Você poderia sim ser feito, né, essa inscrição na avaliação prática, mas também se foi... Não ia gerar uma irregularidade, porque não vai ter acesso ao questionário da teórica e não vai ter feito a teórica. De qualquer forma, o coordenador já vai ter que ir lá a partir do dia 4 de janeiro, independente de ele fazer a prática ou não, fazer essa justificativa, certo? Então, assim, não escrevendo ele na prática nesse momento, não haveria prejuízos reais. A gente já vai agradecendo a adulta, assim, a apresentação. Opa, tem mais uma pergunta? Sim, sim. Boa tarde, sou concludente do curso de Ciências Sociais, né, aqui. Eu tenho 2 perguntas, uma é sobre outra pessoa que já é professora em escola pública, e aí ela queria perguntar se ela está isenta dessa prática, né, da avaliação prática, por ser já professora e está concluindo, né, justamente por ter já 40 horas e já trabalhar, e aí ficar muito complicado de ir até outra escola e pedir, por exemplo, a prática mesmo, né, se ela poderia, por exemplo, aproveitar essas horas da própria profissão dela, né? Essa é a primeira pergunta de outra pessoa. A minha pergunta é justamente essa, que eu acho que vocês acabaram de responder, mas ainda tenho essa dúvida, porque o meu caso é muito parecido com o Giene que chegou aqui falando que não foi escrita no ENAD, justamente porque no momento da inscrição não foi contabilizado os 80% das horas, né? E aí ficou uma confusão muito grande aqui se precisava ou não precisava fazer a prática, né? Então a gente não precisa fazer a prática. Porque, assim, vocês falaram informação, só que os outros professores falaram outra do curso de História, ficou muito complicado de entender o que é que a gente deve seguir, né? Porque meu curso, por exemplo, não é um curso de História, eu sou das Ciências Sociais. E aí, realmente, a pergunta é, nós não fomos inscritos no ENAD, a gente não vai fazer a prova escrita, né? Mas a prática nós faremos, sim ou não? Sim. Sim. Aí a grande questão é, se não vamos fazer essa prática, no futuro a gente vai ser prejudicado por irregularidade por não ter feito essa prática, porque aí é uma grande questão, porque eu vou
sabe formar esse semestre agora, tipo, sem exceção, preciso agora. E se eu tiver que adiar por mais tempo, porque eu não tenho mais cadeira para fazer. Literalmente é muito prática e Libras, pronto. E algumas cadeiras assim só e pronto, acabou. E a grande pergunta é essa, né? Porque se for prejudicial não fazer a prática, né, depois não sei. E aí eu realmente queria saber isso porque é muito importante a gente saber se a gente vai precisar ou não, sendo que a gente não foi inscrito. Né? E aí é isso. Obrigada. A gente estava conversando aqui com a Michelle, algumas coisas que surgiram aqui, a gente também vai fazer consulta. Por INEP, mas deixa eu ver se eu entendi corretamente a primeira situação. Então, tem uma estudante que ela já está atuando como professora, mas ela está também estagiando na própria escola. Ela está estagiando na escola onde ela trabalha. Certo. Esse estágio é um estágio com docência. Então, o ideal é que seja inscrito na avaliação prática. Se é um estágio, eu sei que ela já tem experiência, já está atuando, mas exatamente para evitar qualquer tipo de irregularidade, porque o que é que o edital, assim, a grosso modo dispõe? Que devem ser inscritos na avaliação prática todos aqueles que estivessem realizando ou iniciam seu estágio em docência. Então, sendo bem letra da lei, a indicação é que realmente ela, e sendo na própria escola que ela está atuando, melhor ainda, porque ela vai ter todo o acesso ali e consegue possivelmente fazer a interlocução necessária. Só está. Não posso mais falar.